Você sabe quais são as profissões do futuro? O mercado de trabalho está em constante transformação e neste primeiro episódio da nossa websérie Conecte-se ao Mercado, você vai saber quais são as áreas que estão crescendo e quais são as principais habilidades para os próximos anos. Para isso, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Thiago Manchini, o nosso gerente de negócios digitais do SESI e do Senai. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Leniara. Conta pra gente então, Thiago, pra gente começar aí para os nossos telespectadores e para quem está nos ouvindo, quais são essas áreas que estão em constante transformação aí para os próximos anos? Perfeito. Bom, Leniara, a gente tem visto uma transformação talvez sem precedentes na indústria, né, de maneira geral. Santa Catarina, obviamente, né, um estado bastante industrializado, não seria diferente. E a gente pode dizer de maneira mais ampla que essas tecnologias estão transformando a indústria como um todo. Mas exemplos práticos disso, né, dados que vêm do nosso observatório, por exemplo, no início desse ano, o setor de máquinas e equipamentos registrou aqui um crescimento de 55% no saldo de empregos nesse exercício, né? No ano passado, por exemplo, o setor de equipamentos elétricos, né, teve um saldo de empregos aí na casa de 4 mil pessoas, né? Então, são áreas que naturalmente a gente não enxerga, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente não imagina algo tangível, mas que estão por trás de uma série de coisas de infraestrutura que acabam suportando a área de TI e por aí vai. Então, são frentes que estão trazendo muito avanço nessa linha. Máquinas e equipamentos muito conectados também com robótica, com toda a lógica de automação, né, que é justamente o que a gente tem visto aí que está transformando a indústria. Mas, por outro lado, também é importante citar, né, a gente tem visto aqui várias necessidades de requalificação das pessoas nesse ambiente, e aí quando a gente olha para a tecnologia da informação e comunicação, e também na área de gestão, né, especialmente gestão de pessoas, essas são áreas que têm demandado aqui o maior volume de requalificação, né? Se a gente pensa em TIC, por exemplo, a gente entende que há aqui uma oportunidade de aproximação da área de tecnologia da informação com a necessidade da indústria para ter algo mais conectado com o que a gente chama de Indie Techs, né? As startups focadas nas necessidades de transformação que a indústria ela possui. Então, TI aplicada para a necessidade da indústria é algo que a gente vai, obviamente, enxergar mais adiante aí, e aí na linha de gestão, algo mais administrativo, gestão de pessoas com toda certeza vai ter que se transformar, porque vai ser a bússola, né, dessa jornada de captação aí de novos profissionais para a indústria. Como você enxerga, Thiago, a questão da automação e da inteligência artificial, se ela está transformando, se os dois temas estão transformando o perfil dos novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho? Com certeza, Leniara. Tem um estudioso que fala um pouco sobre isso, que é o Ian Beecraft. Ele traz muito que a gente está vivendo uma nova transformação na nossa sociedade, né? Uma nova revolução, melhor dizendo, na nossa sociedade. E essas tecnologias emergentes, em especial a inteligência artificial, ela tem trazido para a gente coisas que a gente não vivia até então, né? A gente sempre foi preparado para lidar com crescimentos lineares na nossa realidade, operações muito sequenciais, crescimentos lineares, e a gente não teve preparo para poder lidar com coisas como a IA, por exemplo, trabalhando numa lógica de crescimento exponencial, né? Ele traz no exemplo dele que para você ir, talvez, né, de um canto de uma sala de, sei lá, 2 metros quadrados a outro, vai gastar ali 5, 10 passos, né? Linearmente. Quando a gente pensa numa escala exponencial, onde que esses 5, 10 passos podem te levar? Então, esse é um impacto que a gente já está vivendo, né, de maneira bastante ampla, mas talvez fique muito distante da realidade. Quando a gente olha para a realidade da indústria, por exemplo, a gente tem ouvido muito aqui que há falta de mão de obra qualificada para a indústria, né? A gente tem sentido muito isso, mas a grande parte dessa falta de mão de obra ela se dá em ocupações de base da indústria, né? Ocupações onde a gente vê muita repetição. E o que a robótica, a inteligência artificial e outras tecnologias certamente podem e devem trazer de ganhos para a indústria é justamente a automatização dessas funções repetitivas, né? Liberando essas pessoas para serem requalificadas para ocupações de maior demanda de conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente adapta uma função de base de um alimentador de produção, mas a gente vai ter que formar técnicos para fazer a manutenção daqueles equipamentos que vão estar lá na linha de entrada de produção.
Então, esse é um pouquinho, né, do que eu vejo como transformação desse perfil profissional, pensando em conhecimento técnico. Quando a gente pensa em conhecimento mais de soft skills, né, as habilidades socioemocionais, também há uma transformação aqui, porque o Ian fala muito que a gente precisa lidar mais menos, melhor dizendo, com uma lógica de repetir padrões e mais numa lógica de o que ele chama de ser um generalista criativo. Você não tem que ser o especialista das ferramentas, mas você tem que conhecer minimamente quais são essas ferramentas e ser um grande arquiteto de como essas ferramentas elas podem ser colocadas a serviço de algo, que é o que justamente a indústria ela espera. Ela espera ter ganhos de produtividade e justamente esses profissionais, entendendo quais são essas tecnologias, como elas funcionam e como elas contribuem, né, elas podem certamente trazer ganhos aqui de produtividade para a empresa. Seria a minha próxima pergunta, mas eu queria que tu especificasse um pouquinho mais para a gente quais são as principais habilidades que os novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho precisarão ter impreterivelmente nos próximos anos. Perfeito. Primeiro ponto que eu acho a iniciativa é algo que a gente vai ter que ver cada vez mais, né? A gente tem uma fartura, né, de acesso à informação, de novas tecnologias, isso é muito abundante, mas o profissional que não tem a iniciativa de buscar conhecer, entender e conectar como essas tecnologias podem transformar o seu dia a dia, é um ponto que a gente entende que pode ter aí um impacto. Isso aqui são estudos da Fiesc que acabam trazendo também e fundamentando isso, né? Por outro lado, resiliência e flexibilidade também são pontos fundamentais num momento onde a gente tem vivido mudanças cada vez mais rápidas. Então, por um lado, você conseguir se adaptar a essas novas necessidades, né, é algo fundamental. Por outro lado, você também tem que ser resiliente para poder lidar com esse constante ciclo de mudança, enfim, porque por vezes as mudanças que vão surgindo também vão te exigir aqui um pouco mais de persistência para a implementação de práticas e processos, resultados que a gente também traz para o jogo. Um fator também relevante, né, é que a gente vai precisar aprender a mudar mais rápido, né? Nós não somos ensinados a mudar, né? Não teve lá dentro da nossa faculdade, pelo menos na minha não teve, algo sobre como você muda mais rápido. E com o movimento dessas tecnologias vindo e acelerando todo esse movimento de transformação que a gente tem visto, a gente vai precisar aprender a desaprender para aprender novas coisas, né? Esvazia o nosso copinho de conhecimento para poder encher ele de volta e a gente poder evoluir. O mais desafiador disso é que a gente vai ter que trabalhar numa frequência cada vez mais rápida e mais longa nesse processo, né? De volta, citando o Ian, ele traz que hoje a gente está numa média de validade dos nossos conhecimentos na casa de 2 anos e meio. Né? Coisa que lá atrás eram 20, 30 anos, hoje está em 2 anos e meio, e ele estima que até o final da década a gente chegue a uma validade de 6 meses de cada conhecimento. Então, se a gente está olhando para isso, né, fazendo uma continha rápida, hoje são mais de 900 mil trabalhadores da indústria, a gente vai ter que qualificar ou requalificar esses profissionais em pelo menos 2 temáticas diferentes por ano, né? Sim. Como que a gente se prepara para poder apoiar isso, se não for, né, fazendo o movimento de aprender a desaprender para aprender novas coisas de maneira muito rápida, e aí a tecnologia tem que estar muito associada a esse movimento, né? E, naturalmente, pensamento crítico como algo cada vez mais relevante, né? No mundo onde a gente tem visto tecnologias quase que pensando pela gente aqui, se a gente não tiver a criticidade de entender o que é fato, o que é fake, o que é real, e a gente continuar formando a nossa opinião, vejo que é algo que a gente vai acabar também perdendo a mão se a gente não tiver esse pensamento crítico. E, em especial, por toda a lógica de entender como cada tecnologia contribui para esse contexto. Talvez essas 3 aqui, para não estressar, né? Não quis estressar, mas acho que são 3 pontos importantes para a gente poder citar. Em contrapartida, Thiago, o que as empresas hoje procuram nos profissionais na hora de contratar? Primeiro ponto, né, é que elas precisam de profissionais que as ajudem a ter ganhos de produtividade. Né? Então, naturalmente, é algo que
as empresas vão acabar buscando. Mas elas também estão associadas às competências que eu comentei anteriormente, né? Então, a lógica da iniciativa, da autonomia, né? De as pessoas poderem ter o senso de dono da empresa, né? De contribuir para essa evolução, eu entendo que é algo que é muito buscado dentro dessa lógica, mas também todo o caminho dessa adaptabilidade que a empresa ela também precisa que seja feita. Então, profissionais que congregam esses conhecimentos técnicos com essas habilidades a serviço dos desafios que a indústria ela possui, certamente são competências muito relevantes dentro dessa lógica. E aí, para não perder aqui o fio da meada, né? Naturalmente, as tecnologias digitais são conhecimentos técnicos que essas pessoas vão precisar ter, né? Vão precisar trazer para si, sejam elas do mundo digital ou não, vão precisar minimamente serem formadas para isso, preparadas para isso, inclusas desse mundo digital, porque o futuro vai exigir cada vez mais esse movimento, né? Então, entendo que essa composição de iniciativa, autonomia, adaptabilidade aí operacional e esses conhecimentos técnicos das tecnologias digitais associado àquilo que já é de base das formações é uma composição bastante relevante para a gente poder trazer aí nessa referência. Para a gente finalizar, Thiago, hoje a gente tem que estar se preparando não só para os novos pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas para a gente que está no mercado de trabalho há muito tempo, e a gente está questão de reciclar, né? A questão que nós falando de 6 em 6 meses, isso me preocupa, porque é uma coisa que é muito rápida. Diariamente, então a gente tem aquela coisa do medo das máquinas, robôs e IAs nos tirar nosso lugar na indústria. Eu queria que tu comentasse sobre isso, essa posição da gente que já está no mercado de trabalho, a questão da IA, a questão da automação, linkada a isso. Perfeito. Bom, eu acho que para a gente falar sobre isso, a gente precisa fazer uma análise sobre a realidade de Santa Catarina, né? Dados recentes de desemprego aqui no estado trazem, a gente já sabe que a gente está no plano de emprego há muito tempo, mas são 2%, pouco mais de 2% de desemprego, o que é muito pouco, né? Hoje a gente está vivendo aqui uma realidade onde o trabalhador disponível no mercado, ele é concorrido pelo serviço, pela indústria, enfim, por todas as cadeias do setor aqui, e é muito escasso. Bom, falta gente, esse é o ponto, né? E aí, quando a gente começa a pensar na lógica da automação, nos ganhos de produtividade, naturalmente a gente pensa justamente, mas vai ter desemprego e tudo mais, mas se hoje está faltando gente, acho que a gente está tendo aqui uma fórmula, né, na nossa mão de olhar para essas ocupações onde as demandas são mais operacionais de fato, para a gente poder automatizar isso, robotizar, enfim, e com isso permitir, Leniara, que essas pessoas elas possam ser formadas para outras etapas da cadeia de formação, onde a gente consiga agregar ainda mais valor para a indústria, elevar, né, a produtividade, a receita, o PIB, né, da indústria no estado, o próprio PIB do estado, do país, enfim, e a gente ter evoluções. Então, eu acredito que a gente está vivendo, talvez, aqui uma preocupação muito grande com o desemprego, mas a gente esquece de olhar que está faltando gente, e a gente precisa dessas pessoas muito dedicadas aqui, pegando o que o Ian fala, né, posicionadas numa lógica de serem esses generalistas criativos para poder cada vez mais agregar valor na nossa economia. Então, entendo que o desemprego é um fator, sim, que a gente precisa estar muito atento pela substituição dessas tecnologias, mas eu acho que a gente tem ainda um chão importante de trabalhar o movimento de formar e requalificar essas pessoas para que elas possam estar agregando valor na indústria em outras posições que a gente tanto precisa. Com certeza. Thiago, te agradeço imensamente aí pelo teu tempo, pelas suas palavras e pela sua aula de hoje. Muito obrigado. E se você quer saber mais sobre emprego e empregabilidade, acesse agora mesmo fiesc.com.br/carreira. Conecte-se ao futuro, conecte-se ao mercado.